Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu, em Niterói, e do outro lado da ponte, quarta-feira da Vitória. Do outro lado da ponte, quarta-feira da Vitória, é no Sei Itaipu. Vem para cá você também. Amém? Eu quero compartilhar com você: os propósitos de Deus são maiores do que os nossos propósitos. Abra comigo a sua Bíblia, Isaías capítulo 55, apenas o verso 8. Palavras do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Você tem propósitos, mas o propósito que Deus tem com a sua vida é muito além do que você pode imaginar. Eu sei que o diabo ele quer roubar essa motivação, ele quer roubar essa certeza do seu coração. A palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crer. Então a fé, ela traz a possibilidade do milagre, assim como a incredulidade anula o milagre. O Senhor está dizendo que Ele tem coisas maiores para nós, que os pensamentos do Senhor são maiores, são mais altos, os caminhos do Senhor são perfeitos. É por isso que você vai encontrar em Jeremias capítulo 29, verso 11, o Senhor dizendo: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor está trazendo para o nosso coração que o que Ele tem para a nossa vida é muito além do que a gente pode imaginar. Ele diz: eu bem sei os pensamentos, os propósitos, os planos que eu tenho a respeito de vocês. Os meus pensamentos a respeito de vocês são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, o Senhor está trazendo uma palavra de ânimo, porque infelizmente, querido, crentes que começaram animados, começaram pulando, gritando, evangelizando, orando, falando em línguas, dando glória a Deus, mas o inimigo começou a plantar uma palavra de derrota, dizendo: você não é amado, você não é querido, para você não tem jeito, você não vai conseguir. Infelizmente, pessoas pararam de ler a Bíblia Sagrada, pararam de ouvir a voz de Deus e passaram a ouvir a voz de agoureiros, de ladrões de semente, de ladrão de alegria. Deus manda falar com você que o projeto que já está pronto a teu respeito são coisas maiores do que você pode imaginar. O que Deus tem preparado para você é muito além do que você pode pensar, querido. O plano do Senhor é perfeito, os caminhos do Senhor são perfeitos, os projetos de Deus, eles acontecem na nossa vida. Olha só Isaías, capítulo 64 e o verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, nunca existiu e jamais existirá um Deus como o Deus que você serve. Pastor, estou passando por dificuldade. Calma, essa luta vai passar. É por isso que você não está na luta, você está passando pela luta. É por isso que você não tem luta, você passa pela luta, mas a luta não é sua. O que te pertence é a vitória. Deus já está dizendo ao nosso coração que não há outro Deus como esse Deus. Você precisa esperar no Senhor. Quando Davi, no momento difícil, fugindo de Saul, enfrentando as maiores dificuldades sobre a sua vida, ele para e ele escreve o Salmo 23, e ele diz: o Senhor é o meu pastor. O que Davi estava dizendo não é alguém que já foi, não é alguém que hoje não será amanhã. Ele está dizendo: o Senhor é, porque ontem ele era, hoje ele é e amanhã ele será. E se nós temos o Senhor como nosso pastor, a confiança é de que nada nos faltará. Quando nós entendemos o que a palavra do Senhor diz, nós podemos viver uma vida melhor. Nunca se ouviu,
nunca se percebeu, olhos nenhum viu um Deus além de ti. Ou seja, não há outro Deus, querido, que tem os projetos que Deus tem para você. Os projetos de Deus, os propósitos de Deus sobre a sua vida são maiores do que você pode imaginar. É muito além, é muito além. Olha o que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Paulo diz assim: mas como está escrito, ou seja, está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A palavra não diz que Deus vai preparar, a palavra diz que Deus já preparou. Levanta a sua mão para receber essa palavra profética. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei as lutas que você está enfrentando, eu não sei as barreiras que estão diante de você, mas uma palavra liberada para a sua vida, dizendo que você não imaginou, ainda você não viu, ainda não entrou no coração de homem algum, o que Deus já tem preparado. Deus já preparou. Recebe essa palavra. Deus não vai preparar, é mentira do diabo. Deus já preparou. Se Deus já preparou para você, ninguém pode roubar o que Deus já preparou. É por isso que os propósitos de Deus são maiores do que os nossos propósitos. Aleluia. Jesus fala de um opositor. João 10:10, Jesus diz: o ladrão, o que rouba, ele não vem senão a roubar, matar, destruir. Mas Jesus diz a seu respeito: mas eu vim trazer vida e vida com abundância. Só que existe o ladrão de identidade que quer roubar a sua identidade. Quantas vezes você olha no espelho e diz assim: mas parece que eu não tenho valor para Deus. Muitas vezes eu fui atacado na minha mente. Parece que eu ouvi a voz dizendo: você não tem valor, o seu pai não gosta de você, a sua família te odeia, você é vergonha na sua casa, você não presta para nada. Só que um dia alguém me encontrou, um amigo que veio trazer vida com abundância, e mesmo no charco de lodo, mesmo envolvido no pecado, viciado, condenado à morte, mas esse amigo se abaixa, me arranca do lamaçal de pecado, me lava, me purifica no seu sangue, escreve o meu nome no livro da vida e disse para mim: a partir de hoje você é nova criatura, e quem está em mim, nova criatura é, porque as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e eu comecei a viver um novo propósito de vida. Mas quantas vezes eu fui atacado na minha mente, dizendo que eu não tinha valor. Imagina, quando eu aceitei Jesus, eu vim para a igreja, feliz da vida, um povo bonito, um povo abençoado. Aí conheci lá na igreja a menina mais linda da igreja, Lucinha. E quando eu olhei para a Lucinha, meu coração ficou igual a gelatina. E aí eu falei assim: uau, quem é essa menina? Que linda. Sabe o que me falaram? Ela não é para você, ela não é para o seu bico. Eu falei: como que ela não é para o meu bico? Não. Eu falei: o quê? Eu vou investir nessa menina. Falaram: é muita areia para o seu caminhãozinho. Sabe o que eu falei? Eu dou 2 viagens, eu pego a pá mecânica, eu faço o que precisar, mas eu não vou perder, porque eu já sabia quem eu era em Cristo Jesus. Se o diabo usasse alguém para falar isso lá atrás, é verdade, não é para mim não, mas eu acreditei. Hoje eu tenho comigo a melhor esposa que existe, uma mulher que cuida de mim, que me ama, que me respeita, que investe na minha vida, que é 99% do meu sucesso, porque eu acreditei. Meu irmão, escuta isso: Deus tem coisas boas para você. O diabo está dizendo que você não presta, que você não tem valor. É mentira. Em Cristo Jesus você pode todas as coisas. Em Cristo Jesus você pode conquistar o teu sonho, a tua esperança, porque os projetos de Deus são maiores que os nossos projetos. Agora, quem é que pode impedir a minha vitória? Será que o inferno pode impedir a minha vitória? Pode? Não. Será que o diabo pode impedir a minha vitória? Claro que não. O que a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na minha vida quando eu acredito.
Eu sou a única pessoa que pode impedir o agir de Deus na minha vida. Agindo Deus, quem impedirá? Só Valdir Brasil pode impedir o agir de Deus na vida de Valdir Brasil. Quando eu não acredito, porque quando eu não acredito, eu anulo a promessa sobre a minha vida. E o diabo fica na mente de pessoas dizendo: você não vai conseguir, não tem jeito para você. Você não tem jeito. Lembra dos 12 espias? Foram espiar a terra que Deus tinha jurado entregar. 2, Josué e Caleb, falaram assim: se Deus prometeu, é nossa. Se Deus falou, vai acontecer. Como pão de manhã cedo, quentinho, cheio de manteiga, que alguém devora, nós vamos devorá-lo, eles serão os nossos alimentos. Só que 10 falaram: não é para o nosso bico. Isso não é para a gente. Deus ficou tão irritado. Maxwell, que Deus falou: até quando, Moisés, esse povo vai continuar incrédulo? Depois de tudo que eu já fiz, depois de tantos milagres que eu tenho realizado, até quando esse povo vai deixar de acreditar? Sabe por quê? Quando você não acredita, você anula a promessa. Mas quando você acredita, você herda a terra prometida. Foi isso que aconteceu com Josué e Caleb. Eles continuaram crendo e Deus falou: salvo Josué e Caleb, ninguém entrará na terra prometida. Eu fico imaginando Gideão malhando trigo no lagar. O lagar era o lugar onde amassava uvas, pisava nas uvas. Não era o lugar apropriado para malhar o trigo. Para malhar o trigo deveria ser um lugar plano. O lagar era um lugar côncavo. Mas Gideão, com medo dos midianitas, porque a Bíblia diz que tudo que eles plantavam, o ladrão vinha e roubava. O povo inimigo vinha e levava toda a colheita do povo de Deus. E Gideão, querendo preservar a sua colheita, ele entra no lagar e começa a malhar o trigo. E aí o anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho, olhando para Gideão, diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele diz: você vem no endereço errado, não sou eu não, eu sou Gideãozinho. Mas o Senhor diz, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse, olha a resposta de Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Sou eu, você bateu na porta errada. Eu sou Gideãozinho, um menorzinho. Já viu uns crentes assim? Eu sou tão petititinho, né? Quando eu era gurizinho, eu falei: eu sou pequenininho, do tamanho de um botão, carrego mamãe no bolso, ou papai no bolso, mamãe no coração. Gideão disse: eu sou petititinho. E Deus falou: mas eu vou te ajudar, e com a minha força você vai derrotar todos os midianitas. E aí Gideão começa a questionar, dizendo: mas Senhor, é comigo mesmo, Senhor. É comigo, Senhor, que vai acontecer, é com você. Levanta a sua mão se você acredita. Eu vou liberar a palavra e ela acontece se você crer. Porque se você pode crer, Deus tudo pode fazer. Levanta a mão que eu vou profetizar. É através da sua vida que riquezas vão passar. É através da sua vida que almas vão se render aos pés do Senhor. É através da sua vida que milagres vão acontecer. É através da sua vida que o nome do Senhor será glorificado. É através da sua vida que essa geração será impactada e o nome do Senhor será glorificado para sempre e sempre. Amém. Aleluia. Agora você imagina, irmão, o anjo do Senhor aparece para Gideão. Ele fala: então espera um pouquinho aí, não vai embora não. Foi lá, trouxe uma oferta de holocausto. O anjo do Senhor consome tudo. E ele ainda fica incrédulo. Senhor, fica zangado comigo não, Senhor. Eu só quero mais um sinal. Eu vou colocar um velo de lã. O Senhor vai encharcar o velo de lã e a terra vai ficar seca. Aí ele foi lá, colocou o velo, a terra seca e o velo cheio de água. Senhor, fica zangado comigo não, só mais uma vezinha, Senhor.
Senhor, faz o inverso agora, só para provar que é o Senhor mesmo. Encharca de orvalho toda a relva e o velo vai ficar seco. No outro dia, aconteceu. Esse cara era para acreditar, e aí ele convoca o exército do povo de Deus, 32 mil homens se apresentaram para Gideão. Gideão fala, com 32 não vai ser muito fácil não, mas nós vamos lutar, porque se Deus está com a gente, são 32 mil que vão botar para quebrar. Aí o Senhor fala assim, Gideão, tem muita gente, Gideão. Se você vencer a batalha com 32 mil, você vai imaginar que foi a força do teu braço. O projeto que eu tenho para você, Gideão, é maior do que você pode imaginar. E aí Deus fala assim, Gideão, manda os covardes, os medrosos voltarem para casa. Aí Gideão fala, quem tiver com saudade de mamãe, pode voltar para casa. Quem tiver com medo, pode voltar para casa. Quem não tiver a fim de vir para a guerra, pode voltar para casa. A Bíblia diz que 22 mil dos 32 mil voltaram. Ficaram 10 mil. Aí Gideão deve ter ficado pensando assim, agora, com 10 mil, se com 32 já não estava fácil, com 10 mil piorou mais ainda. Mas aí o Senhor fala, não, Gideão, ainda é muita gente, Gideão, porque o propósito que eu tenho com você é maior do que você pode imaginar, Gideão. Aí Deus fala, olha, vocês vão atravessar o rio agora. E aí você manda, Gideão, todos beberem água. E você vai ficar observando. Aqueles que se ajoelharem vão ficar de fora. Os que lamberem a água, jogando com a mão, são os que vão passar. E aí só sobram 300. Imagina, irmãos, de 32 mil só sobram 300. Mas o Senhor disse que a vitória ia acontecer. Escuta isso, você não depende de quantidade, você só depende de um, porque se o Senhor está na sua frente, você tem a maioria. Se o Senhor peleja por você, ninguém pode te parar. Quando o Senhor vai na nossa frente, a Bíblia diz que onde tiver ferrolho de ferro, Ele vai quebrar. Onde tiver portas de bronze, Ele vai despedaçar. E os tesouros escondidos, Ele vai colocar na nossa mão. Você acredita nisso? Eu quero profetizar que entre você e o seu inimigo há o Senhor, o protetor. Que entre você e o seu adversário tem um leão da tribo de Judá que vai na sua frente, que nunca perdeu uma batalha, que tem propósitos maiores do que os seus propósitos. Aleluia. Juízes 7:7, o Senhor disse a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Tem hora que você fica preocupado, Senhor, só tem 300, meu irmão, são 300 que vão fazer parte dessa conquista. Tem hora que você fica impressionado com a quantidade. Tem hora que você pensa que o poder está na multidão. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me faço presente. É melhor que sejam 3 reunidos em concordância do que 1 milhão em discórdia. É melhor que sejam 2 ligando na terra e é ligado no céu, do que 1000 que não liga nada. Eu prefiro, Deus falou, Gideão, são com esses 300. Olha o verso 9, e sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado nas tuas mãos. Levanta a mão que eu vou profetizar. Talvez quando você olha para as circunstâncias, você pensa, não dá. Deus está dizendo, levanta-te, desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Meu irmão, eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o que você veio buscar aqui, mas Deus está falando com você. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Recebe essa palavra. Deus está dizendo, levanta-te. O teu lugar não é prostrado, caído, chorando, murmurando, reclamando. Levanta-te, porque é o Senhor que está dando. Ele disse, porque eu tenho dado na tua mão. O que Deus está te dando, ninguém pode tirar. O que Deus está te dando é seu, está acabado, e não adianta o mentiroso tentar te enganar, dizendo que você não pode. Você tem que declarar, como Paulo declarou, em Cristo Jesus, eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece.
Pastor, mas eu não tenho tantos assim. E aí Deus dá uma estratégia para Gideão. Se a sua Bíblia está aberta ainda, em Juízes, capítulo 7. Olha só os versos 16 e 18. 16, 17 e 18. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias. E deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. Verso 17, disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós também. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. Sabe o que Gideão estava dizendo? Concordância. Juízes capítulo 6, do verso 16 ao verso 18. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Gideão, você é exemplo. O que você fizer, o povo vai fazer. E aí, irmão, quando há concordância, quando nós estamos em um propósito de oração em concordância, vai acontecer. O Senhor falou para Gideão: Gideão, você é o exemplo, você precisa fazer e o povo tem que te seguir. Aí quando você pula para o capítulo 7, o verso 20, você vai ler o seguinte: assim tocaram as 3 companhias as buzinas, e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, para tocarem e clamarem: espada do Senhor e de Gideão. E quando esses 300 clamaram, o povo inimigo fugiu, partiu em retirada, porque havia unidade. O propósito que Deus tem na sua vida é maior, porque é um propósito de unidade, de concordância, irmão. E sabe por que a vitória é sempre maior? Porque a luta, os midianitas vieram para tomar o que o povo de Deus tinha, porque eles pecaram. No capítulo 6, verso 1, diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Durante 7 anos, esse povo plantava e não colhia. Plantava, regava, cuidava, mas na hora que ia desfrutar, não conseguia desfrutar durante 7 anos. Mas a Bíblia diz, lá no livro de Juízes, capítulo 8, verso 28, assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. A derrota foi por 7 anos por causa do pecado. Mas quando Deus levanta Gideão com um grupo pequeno de 300, durante 40 anos houve paz. E aí vai mais uma palavra profética sobre a tua vida e sobre a tua casa. Levanta a tua mão para receber. Eu vim aqui profetizar um tempo de paz para você. Eu vim aqui profetizar que esses próximos anos não é o que os agoreiros estão dizendo, não. Esses próximos anos serão anos de conquistas, de bênçãos de Deus sobre a sua vida. Não importa o que os agoreiros estão dizendo, o que os astrólogos estão dizendo, o que importa é o que a palavra de Deus está dizendo, que durante 40 anos o povo viveu em paz. Eu profetizo sobre a tua casa, eu profetizo sobre a tua empresa, eu profetizo sobre o teu casamento, eu profetizo sobre os teus filhos, eu profetizo sobre todas as áreas da sua vida, um tempo de paz, um tempo de bonança, um tempo de conquista, um tempo de viver o propósito maior de Deus que está preparado para você. Aleluia. Aleluia. Os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Aí Paulo escreve à igreja de Roma, capítulo 16, verso 20. E Paulo diz assim: o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Sabe o que Paulo está dizendo? Chegou um tempo de você viver uma nova história. Chegou o tempo de você viver o sobrenatural.
Eu não sei as lutas, eu não sei as dificuldades, eu não sei os problemas que você tem enfrentado. Deus está dizendo, falou no meu coração, que o propósito que Ele tem para você é muito maior do que o seu propósito. O propósito que Deus tem para você está muito além do que você pode imaginar. O que Deus tem preparado para você, ouvidos não ouviram, olhos não viram, ainda não entrou em coração humano, já está pronto. Deus já preparou, e se Deus preparou, tem endereço certo. O que é seu, o maligno não pode tocar. O que Deus preparou para você, ninguém pode roubar. O que Deus instituiu sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua empresa, não tem ladrão, não tem devorador, porque o Senhor disse: os meus projetos são mais altos do que os vossos projetos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Aleluia. Aleluia. Caravana do Pastor Valdir Brasil para Israel 2019. No Carnaval de 2019, de 28 de fevereiro a 9 de março. Você vai passar momentos inesquecíveis na companhia do Pastor Valdir Brasil, na Terra Santa. Com City Tour em Amsterdã. Você vai caminhar nos passos de Jesus e conhecer o Mar da Galileia, Cafarnaum, Monte das Bem-aventuranças, Cesareia de Filipe, Monte Carmelo, Jerusalém, a Cidade Santa, Monte das Oliveiras, o Muro das Lamentações, a Via Dolorosa e participar da ceia no Jardim do Sepulcro. No feriado do Carnaval de 2019, de 28 de fevereiro a 9 de março, Caravana do Pastor Valdir Brasil, a Terra Santa, Israel, com City Tour em Amsterdã. O pacote inclui passagens aéreas, translado, hospedagem, café da manhã e jantar. Tudo incluso. As melhores condições de pagamento. Mais informações, ligue no horário comercial 2609-0129, 2609-0129. Rio Remoções, uma excelente opção para transporte eletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações 3620-3269, 3620-3269. Rio Remoções.